Lamentavelmente, eu sou dos Estados Unidos e não consegui traduzir a minha apresentação, mas eu vou tentar usar muitas fotos. Estamos com uma situação um pouco confusa a nível comercial, mas antes de começar em abril, quando começamos, tivemos algumas provocações entre os países, se vocês quiserem dizer. Os dois líderes em China e Estados Unidos foram bastante amigáveis. Porém, em abril, em 3 de abril, quando os Estados Unidos anunciaram oficialmente as tarifas sobre os produtos chineses e eles também anunciaram sobre 106 produtos dos Estados Unidos, a relação já não estava tão boa. Então, como muitos de vocês já sabem, acredito que sabem, no Brasil os preços de soja são muito bons, mas isso aqui é um gráfico do futuro, em novembro de 2018, e como vocês podem ver, em abril vimos algum movimento e os preços estavam muito bem até finais de maio. Acho que quando começou a ser uma realidade, a ameaça das tarifas começaram já não eram mais triviais, pareciam que eram um pouquinho mais significativas. Então, o preço caiu de maio a julho, até dia 16 de julho, que é os dados que a gente tem aqui. E no começo de julho. Então estava bastante baixo para grãos e para milho também. Então, só para resumir um pouco, um amigo meu, talvez vocês conheçam, o presidente de analista independente de produtos de agricultura nos Estados Unidos, ele fez uma gravação sobre esse assunto e de alguns minutos, mas eu acho que engloba bastante bem toda a situação e eu acho que a gente pode usar isso e eu acho que eles vão mostrar para vocês e eles vão mostrar para a gente no vídeo. Hello, everyone. My name is Dan Boss, and I'm here with your Asian Ag Update. Soybeans have been in the media spotlight as China and the United States trade war deepens. The U.S. placed... As tarifas iniciais foram de 2 milhões de meados de junho e foi seguida por a transição de China. As exportações, a gente teve 96 pontos em 2017 e as 14 milhões de soja. A China espera ter 35 milhões de toneladas de soja desde 2017 a 2018, 15% do todo. E isso é somente das questões que tem entre os Estados Unidos e a China. Essas são as tarifas, aumentam o preço da importação da commodity para a China. E qualquer importador que possa comprar isso pode achar uma alternativa. A soja foi usada sobre isso para encontrar como mais vantajoso. Esse é o motivo pelo qual anunciamos que os Estados Unidos vão procurar por tarifas para produtos de China e a China prometeu fazer retaliação para isso sobre os futuros da soja e 33% dos clientes dos princípios $8,10. Então, temos um recurso que falamos sobre isso e tem um apoio bastante grande sobre isso e trabalhamos com os produtos na China e a separação entre China e Brasil, podemos 24% que também de isso. Isso que significa para frente, que eles vão cortar as exportações de 17 e 18 entre 2018 e 2018. E isso para chegar basicamente à produção de soja, isso significa que os Estados Unidos vai fazer exatamente uma média. O que é interessante com isso é que todos os produtos não chineses do mundo de soja estão mudando aos Estados Unidos com desconto. E isso quer dizer que foi comercializado e vai ser diminuído com a China procurando todas as culturas da América do Sul e os Estados Unidos vai ficando com o restante dessa produção por esse desconto. A soja dos Estados Unidos não são vendidas para os chinos por causa disso. E qual a oportunidade aqui? Eu
nossas fontes disseram que tivemos o preço da soja que podemos chegar entre 8, 9 e 25 para até que possamos conversar com os Estados Unidos e China. Isso significa que a gente tem nossas sojas são muito baratas e que a gente pode trabalhar economizando dinheiro até dezembro para poder achar um relevo para poder para fazer a soja prêmio. E isso vai ser $1,50. Podemos hacemos 250 por vez e isso está baseado com a exportação principal de alimentos entre setembro e dezembro. O comércio com Estados Unidos e China de comércio está provavelmente pode ser que tenhamos uma esperança para uma solução. So, summarize the situation as it stood as of the last. Resumindo a situação como estava nas últimas semanas e ainda muito pouco claro para onde vamos daqui. Eu gostaria de acrescentar. Agora estou com problemas. Obrigado. Nós tivemos um pouco de uma solução do fato de haver negociações de baixo nível entre os Estados Unidos e a China que começaram ontem. Eu acredito que essas conversas estão sendo realizadas em Washington. Não ouvi nenhuma notícia ainda vinda delas. Portanto, temos muitas perguntas. Quando ou se a situação US-China vai chegar a uma resolução. E se chegarem, qual será essa solução? E que tipo de mudança vai haver? Se vão ser grandes mudanças ou não? E como Dan Bassi estava dizendo, a demanda chinesa vindo para o Brasil, para a América do Sul e todos os outros países que tipicamente fornecem para a China vão voltar para os Estados Unidos, porque, como ele já disse, a soja está à venda. Portanto, o que pode acontecer no complexo da soja, à medida que vemos essas mudanças ocorrendo, depende de se essa é uma questão de mais longo prazo ou se não conseguirmos nenhuma resolução no longo prazo, nós definitivamente vamos ter perguntas. E esse slide eu esperava que talvez mostrasse uma diferença um pouco mais dramática. Mas mesmo assim, eu simplesmente peguei, eu combinei as produções do Brasil, Argentina, Paraguai em relação aos Estados Unidos e daí separei os Estados Unidos. Então, em termos de produção total, agregando esses 4 países, os Estados Unidos seria cerca de 40% do total e o Brasil, a Argentina e o Paraguai seriam os outros 60%. E também o que eu estava pensando é ver as exportações da mesma maneira e saiu exatamente quase a mesma divisão, 39% dos Estados Unidos, 41% do restante dos países sul-americanos. E o uso doméstico em terceiro lugar. E isso também saiu bastante semelhante. Portanto, um slide meio entediante. Sinto muito. Mas eu queria fazer essa separação entre os Estados Unidos comparado com os países sul-americanos. Então, algumas implicações, porém, que as pessoas que eu respeito enquanto negociadores estão fazendo sobre essa negociação, mesmo que a China compra 2/3 das importações internacionais e a América do Sul não tem como fornecer tudo. Com os preços sul-americanos quase $2 acima dos Estados Unidos, novamente os outros clientes estão agora indo para os Estados Unidos para ser o fornecedor local. Um bônus do mercado em dinheiro certamente foi contra foi a favor dos produtores sul-americanos e do Brasil. À medida que os brasileiros vendem mais para a China, tem menos para os outros clientes. E a demanda para a soja de outros países é forte. E o que acontece quando o Brasil fica sem a sua soja colhida em 2018? E, obviamente, vai ser um processo lento, em última instância, aonde vai acabar. A Argentina não vai ter condições de ajudar muito em função da seca deles, portanto, eles não estão de volta no jogo até 2019. E com os preços atuais onde estão em termos de antecipação para o próximo ano, claramente isso prepara a América do Sul para produzir mais soja e o Brasil sendo o país-chave para fazer isso. Na América do Norte, com base na relação de preço entre milho e soja, esperaremos ver mais milho e menos soja plantada. Portanto, um pouco sobre o que está acontecendo dos produtores norte-americanos, eles não estão felizes. Eles, de um modo geral,
têm sido apoiadores do Trump, mas eles com certeza estão sofrendo com essa situação e, portanto, estão bastante frustrados. Nós vimos exportações caindo em julho, vimos mais do que vimos nos últimos 6 anos, não só a soja, mas outros produtos também. Portanto, nós tínhamos um pacote anunciado pela administração Trump em julho para fornecer 12 bilhões de dólares em auxílio de emergência para produtores norte-americanos e, basicamente, o auxílio para ir para os produtores, e isso, na realidade, os produtores de soja e também os produtores de porco. Não tem havido uma descrição de como esse pacote de auxílio vai ser distribuído, mas na semana passada eu vi algumas indicações e algumas estimativas porque nós não tínhamos nenhum fatos reais. Havia rumores e boatos sobre o auxílio da soja sendo de qualquer coisa entre 25 centavos e $1 o bushel, e nós vimos esse ano valores como $1,65 por bushel. E o fato de que isso talvez seja preciso, isso quebraria o valor dos produtores da soja produzida nos Estados Unidos, trazendo ela perto para de $10, que é basicamente onde estava antes das questões relacionadas com essa guerra comercial começarem. Então, isso faria com que eles ficarem muito mais felizes, mas eles não gostam de esmola, eles preferem o comércio livre. Então, definitivamente, esse é uma batata quente política no momento nos Estados Unidos. A Universidade de Purdue, no Indiana, eles têm uma faculdade de agricultura e eles montaram algumas métricas, uma que eles chamam de barômetro da AG. É basicamente uma pesquisa mensal da pesquisa de agricultura e como eles se sentem. Se você olhar, isso volta a alguns anos e o nível do barômetro subiu logo depois das eleições. E depois foi de meio de lado desde então, mas no último mês e meio, vem caindo com a maior queda desde que ele começou a ser registrado. Portanto, uma indicação definitiva de que a economia ag nos Estados Unidos não está muito feliz no momento. Eles mediram de várias maneiras diferentes. Aqui nós temos um outro gráfico que é mais específico para as condições atuais em relação a expectativas futuras. E as condições atuais estão no amarelo e as expectativas no verdinho. As expectativas futuras não estão muito positivas. Portanto, essa é a realidade da nossa comunidade. Depois foram perguntados sobre expectativas de preço, se nesse caso foram perguntados sobre soja e milho. Muitos achavam que deveria subir acima de $4 por bushel, e isso era cerca de 15, 16%, de modo que possibilidade de ir mais alto. E aqueles que achavam que ia ficar mais baixo, e significativamente mais baixo, era cerca de 38%. Então, o milho tem um orçamento mais apertado do que a soja, mas a perspectiva ainda é mais negativa. A soja, expectativa para 9,50 por bushel era cerca de 16%, enquanto que a possibilidade abaixo de $8 era de mais de 40%. Portanto, isso te dá um sentimento de como a situação está principalmente negativa, principalmente da perspectiva dos produtores. Em termos de impacto na renda da propriedade, se você examinar as duas barras da direita, indicam mais de 70% dos produtores achando que a renda familiar vai cair no mínimo de 10% e possivelmente mais de 20%. Portanto, isso é bastante significativo no curto prazo com base nisso, tudo em função dessa guerra comercial. As pessoas nos perguntaram sobre o impacto na Bolsa. E, contrário aos pensamentos iniciais, que seriam negativos, nós vimos uma recuperação significativa nos volumes de produtos de ag. E começou quando a seca da Argentina piorou, mas certamente foi exacerbada pelas guerras comerciais novamente. O volume cresceu, tem havido, certamente, nós já vimos alguns recordes sendo estabelecidos. Não estou dizendo isso para estar
me orgulhando disso, mas o ponto é falar sobre o fato de que, à medida que nós passamos por esses períodos de incertezas, claramente tem muita incerteza no momento. Os períodos em que nós temos ajustes na estrutura de abastecimento ou na estrutura de demanda, e certamente a estrutura da Argentina está tendo um impacto significativo desde o inverno passado. Nós vemos as pessoas passando para produtos que eles possam usar para administrar o seu risco. Portanto, nós tivemos muitos recordes na Bolsa nos últimos meses e um recorde total para todos os produtos no final de maio. E, mais uma vez, só um reflexo das incertezas globais e as pessoas procurando formas e maneiras de gerenciar o seu risco. E é claro que alguns que estão negociando perspectivas, mas as perspectivas são muito incertas. Portanto, muito vem acontecendo e eu não quero entediá-los com todas as estatísticas, mas eu queria refletir no fato de que os mercados de opções e de futuros são lugares onde as pessoas vão quando as coisas começam a ficar difíceis, desafiadoras, incertas e assim por diante. Portanto, basicamente estou dizendo isso para encorajar aqueles de vocês que estão administrando ou são responsáveis pela gestão de risco ou podem vir a ser responsáveis e que é importante realmente entender esses produtos de futuros e opções. Com isso, eu termino.